Bom dia, o trabalho de hoje ele é sobre um debate entre as teorias não-malthusiana e reformista. O meu grupo ele pegou a teoria não-malthusiana e ele é composto pelo Bruno Mafioletti, o Gabriel Rex, a Liana Ferreira, o Marcos Vinícius Dornelles, Vinícius Santana e eu, Vinícius Pacheco. Bora! Ô Júlia, quer jogar um jogo? Ó, vai de Marx? Tá, então eu vou de Malthus. Fight. Teoria neomalthusiana. Teoria neomalthusiana foi uma teoria demográfica que foi criada pelas ideias de inúmeros pensadores como uma releitura da teoria malthusiana, que teria sido criada por Thomas Robert Malthus, um importante pensador que em sua época era pastor da igreja anglicana e também um professor de história, lá na época de 1792 aproximadamente, e ele foi conhecido, Thomas Robert Malthus, como o pai das teorias demográficas, pois ele foi o responsável por criar o primeiro grande estudo sobre a população, o ensaio sobre a população. A teoria neomalthusiana surgiu em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde estava ocorrendo a explosão demográfica, que era influenciada na época por muitos fatores, buscando responder algumas questões. Em sua tese, o Malthus, ele defendia que o problema da superpopulação e das altas taxas de natalidade deviam ser resolvidos com controle populacional. Só que ele não defendia, diferente da teoria neomalthusiana, o uso de métodos contraceptivos. No gráfico a seguir, vocês podem perceber uma representação da ideia defendida por Thomas Malthus. Ele defendia que a população crescia como uma progressão geométrica. Já os alimentos ofertados cresciam como uma progressão aritmética da matemática. E ele concluiu a partir disso que a população ela ultrapassaria, como vocês podem perceber no gráfico, em alguns pontos, ela ultrapassaria a produção de alimentos, e isso ia gerar inúmeros problemas. Já a teoria neomalthusiana veio com novas ideias. Defende que a causa da miséria da população mais pobre está associada com um elevado número de filhos por família, porém, como solução, propõe incentivo governamental ao planejamento familiar e também, uma coisa bem importante, a disseminação de métodos contraceptivos. Mas, Gabriel, o que seria o planejamento familiar? Pois bem, planejamento familiar são um conjunto de ações e serviços que têm como finalidade contribuir para a saúde da mulher, da família e da criança. Entretanto, se aplicado corretamente o planejamento familiar, teremos então bastante resultado e os casais serão propensos a ter um número de filhos bem pouco elevado, que não deve ultrapassar de 2, seguindo esse raciocínio de planejamento familiar. Já o conceito dos métodos contraceptivos, imagino que a maioria das pessoas tenha conhecimento sobre esses métodos e também sobre como eles são muito eficientes e muito utilizados na atualidade em que nós vivemos. Os métodos de controle, métodos contraceptivos, incluem inúmeros métodos, como pílula anticoncepcional, implante, dispositivo intrauterino, camisinha masculina e feminina, e alguns métodos mais duráveis, mais eficientes, como as cirurgias, laqueadura e vasectomia, dentre muitos outros que existem. Para quem não sabe também o que é uma contracepção é o ato de evitar uma gravidez. Bom, agora eu trago alguns gráficos para demonstrar o que já foi dito anteriormente e trazer mais algumas informações. Aqui neste primeiro gráfico, mostra o aumento do uso dos métodos contraceptivos no Brasil, que serve como uma referência para analisar como cada vez mais a teoria neomalthusiana vem sendo utilizada no Brasil. Trouxemos também este GIF como ideia bem interessante, trazendo vários dados
que mostram o aumento do uso dos métodos contraceptivos e da teoria neomalthusiana no mundo, entre os anos 1970 e 2018. Aqui neste slide, trago a legenda do gráfico que será apresentado posteriormente, trazendo os seguintes dados. A prevalência dos métodos modernos de contracepção, isso inclui pílulas anticoncepcionais, camisinhas, DIUs e entre outros, sendo representado pela cor azul. A demanda não atendida por contraceptivos no rosa, o lilás, a prevalência de métodos tradicionais de contracepção e, por fim, o cinza, que é os países que não têm demanda. Bom, este é um gráfico que representa a demanda por métodos contraceptivos e a teoria neomalthusiana nos países africanos. Como vocês podem perceber, há muitos países que não tiveram suas demandas atendidas, ou então que não possuem demandas. Mas ressaltamos que isso não representa uma falha na teoria neomalthusiana, e sim uma ineficácia do governo em aplicar os recursos necessários para incentivar a população a utilizar desses métodos. É interessante lembrar também que a maioria desses países acabam possuindo IDH muito baixo, mostrando que isso não só aumenta os índices de miséria, mas também a superpopulação e as taxas de natalidade, que podem influenciar muito na questão econômica de um país. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema chinês. O sistema chinês ele é um pouco diferente do que realmente é defendido pela teoria neomalthusiana, de que o governo deve incentivar e não obrigar que as pessoas utilizem os métodos contraceptivos. Esse sistema aplica também a lei do filho único, que surgiu no final da década de 1970, e o objetivo dela foi obter um melhor controle populacional e permitir que seus cidadãos tivessem melhor acesso ao sistema de saúde e à educação. Porém, eles aplicaram um sistema mais rígido, apenas porque na China, na época da aplicação da teoria neomalthusiana, já possuía uma população e uma taxa de fecundidade muito elevada, que precisava ser controlada ainda mais rápido. Portanto, então, resolveu-se aplicar este sistema mais rígido, e que, apesar de ser muito criticado, teve muito sucesso, e realmente teve êxito em fazer o que era proposto. Como podem perceber no gráfico ao lado, que foi retirado de um dos departamentos que trata sobre dinâmica da população da ONU, o sistema chinês, a partir de 1979, teve uma queda drástica na taxa de fecundidade. Isso resultou numa diminuição da população, e foi muito eficaz para que a China melhorasse cada vez mais as condições para a sua população. Bom, eu sou responsável pela contra-argumentação e eu vou começar de maneira muito simples. O principal ponto da nossa teoria é o controle de natalidade por métodos anticoncepcionais. Eles são simples, seguros, eficazes e existem milhares de tipos. É muito mais fácil tu disseminar uma cultura de prevenção à natalidade do que tu mudar todo um sistema socioeconômico de um país. E isso seria basicamente o que a teoria reformista propõe. Além do nosso método ser muito mais fácil de aplicar, ele é mais rápido. E nesse caso, tempo são vidas. A gente não pode esperar 5, 10 anos para que vai ter alguma mudança. Nesse meio tempo aí, vai morrer pessoa. Então a gente tem que se preocupar com isso, sabe? Pode ser milhares ou pode ser milhões. Pessoas passando necessidade, pessoas passando fome. E é inimaginável deixar isso acontecer. É muito arriscado tu mudar uma sociedade inteira sem nenhuma garantia que tu vai ter uma efetiva melhora depois. Apesar da distribuição de renda ser uma coisa, nossa, maravilhosa e tudo mais, igualdade, só funciona no mundo utópico. As pessoas são ruins, elas querem mais que outras. Tu teria que ter uma sociedade perfeita que pensa nos outros, tá? O que não acontece, a história tá aí para provar isso, para funcionar a distribuição de renda. E, inclusive, várias teorias do Karl Marx só funcionam no mundo utópico. E também é importante relevar que o tempo para tu mudar uma sociedade é absurdamente grande em comparação ao tempo para se aplicar ações básicas da nossa teoria. E, como eu já disse antes, tempo é vida, ok? Então, eu fiz uma análise de alguns dados que estão presentes no site da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e lá a gente pode ver que os países com menos desenvolvimento são aqueles que têm mais demanda ou até mesmo não têm demanda de métodos anticoncepcionais para mulheres casadas. Então a gente pensa assim, pô, talvez elas nem saibam que existem, aí eles têm um monte de filhos, tá? E isso dificulta ainda mais o desenvolvimento da família, porque tu vai ter que dividir a tua renda com várias crianças, em vez de uma ou duas. Imagina, de 2 para 7 é muita coisa. É necessário que haja um planejamento familiar e que as pessoas tenham conhecimento dos métodos anticoncepcionais. Tendo esse conhecimento, eles vão poder escolher qual é o do seu agrado e vão evitar
de procriar e ter mais filhos para ter que sustentar. Com a redução no número de crianças numa família, vai sobrar o dinheiro para tu poder investir no que tu quiser, ou até mesmo no teu único filho ou nos teus 2 filhos. Então, tu vai ter uma melhor condição de vida para dar para eles, para ti também, sabe? Então é muito importante que haja assim um planejamento familiar, que todos os adultos e até mesmo adolescentes que já estão começando a fase sexual conheçam os métodos anticoncepcionais e eles usem deles, tá? Existem milhares e a gente pode escolher qual é o nosso agrado. Para terminar, a gente tem o caso da Índia, que o governo basicamente implementou a teoria malthusiana de maneira errônea, ok? Eles não explicaram para a população deles o que estava acontecendo e o que eles iriam passar, sabe? Isso é inaceitável, certo? A gente é totalmente contra isso, tá? Qualquer coisa feita de maneira errada, certamente vai dar errado. A teoria é linda, mas o homem sempre a estraga na prática. Oi, eu sou o Marcos, faço parte do grupo da teoria demográfica neomalthusiana e eu gostaria de fazer a pergunta ao grupo da teoria oposta. Bom, nós da teoria neomalthusiana gostaria de perguntar a vocês da teoria reformista o que vocês respondem ao fato de sua teoria, apostar tudo a longo prazo e na implementação de um sistema socioeconômico que mudaria a sociedade de cabeça para baixo, que dependeria de um processo político muito complexo. Isso não seria muito arriscado? O que podemos concluir com tudo que foi apresentado é que a teoria neomalthusiana tem sim uma solução muito eficaz para evitar o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, através da distribuição feita pelo governo dos preservativos, que além de evitar a fecundação, também diminui o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Através dos dados, também podemos concluir que a teoria ajudou os países em desenvolvimento a diminuir a taxa de natalidade, assim como avanços econômicos mundiais, por causa do maior investimento em indústrias. E por isso hoje são países compreendidos como países em desenvolvimento. Com esses dados já apresentados, podemos concluir que a teoria neomalthusiana é a mais eficaz e mais ágil. Tem estatísticas que comprovam a sua eficiência, de fácil e rápida implementação, pois conscientiza as pessoas sobre o controle de natalidade, o que lhes proporciona aumento na qualidade de vida. Diferentemente da teoria marxista, que é de difícil implementação, requer um alto investimento do Estado e requer um longo tempo para a implementação. Ainda acima de tudo, muda a sociedade drasticamente por uma aposta, sem nenhuma certeza que irá beneficiar a sociedade. Por esses motivos, entre vários outros, a teoria neomalthusiana é sem sombra de dúvida a teoria mais eficaz.